Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento da fala e o atraso na fala, tá bom? Mas antes da gente ir para o conteúdo, aquele pedido de sempre, de coração, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, porque isso faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas, que seja um vídeo relevante, tá bom? E esse conteúdo eu acho muito importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo, o atraso no desenvolvimento da fala tem sido uma patologia que tem aparecido com uma frequência um pouco maior no consultório, pelo isolamento, pelas restrições, pelo distanciamento, pela falta das escolas. Tudo isso tem levado realmente aí a um impacto nos marcos de desenvolvimento das nossas crianças de um aninho, de 2 aninhos, que são as que nasceram e cresceram nesse último ano de pandemia. Então, o que acontece? Gente, primeiro vamos falar do desenvolvimento, do que é normal. A gente pensa, aliás, é muito comum a gente achar que tem que estimular a fala quando o bebê já está falando as primeiras palavrinhas. Mas, na verdade, o estímulo para o desenvolvimento da fala, ele acontece com o bebê dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque a audição ela já está desenvolvida. O bebê ouve, gente. E o que ele ouve? Ele ouve todos os barulhos do organismo da mãe. Ele ouve o coração batendo, o sangue passando, o intestino se movendo. Por isso que quando a gente traz o conceito da esterogestação, a gente tem aquela coisa do bebê ficar grudadinho na mãe. Porque esses sons são os sons que acalmam o bebê. E a ideia dos ruídos brandos, que se vocês já ouviram falar também, são ruídos, são barulhos que simulam esses sons do intraútero. E por isso que isso acalma o bebê, porque é o que ele lembra da audição de dentro da barriga. Então, uma dica que eu faço para as mães na consulta do pré-natal é que elas se habituem a falar com o bebê, as mães e os pais, porque ele vai lembrar da voz, né? Então, que o pai converse com o bebê, que as mães se habituem a ler para o bebê, não importa qual o conteúdo, seja o livro que ela está lendo, seja a leitura da Bíblia, a leitura de um salmo, qualquer coisa que ela gostar de ler, que ela leia em voz alta para que o bebê ouça. Depois que o bebê nasce, esse estímulo tem que continuar. O bebê já nasce ouvindo, ele reconhece sons, né? Tanto que já nas primeiras consultas a gente testa essa procura do som. E a gente faz o teste da orelhinha na maternidade, que testa a condução do som. Então o bebê é capaz de ouvir e a gente tem que estimular. De que forma? Igual no intraútero, conversando com o bebê, lendo para ele, cantando, então, mas a voz da mãe, gente, aqui vale a canção da mãe ou do pai mesmo, né? Então a voz dos pais é o maior estímulo para o desenvolvimento da fala. Por volta dos 4 meses, o bebê descobre que ele tem uma voz. Ele não fala, mas prestem atenção que nessa fase o bebê começa a dar uns gritinhos. Ele grita e fica procurando de onde está vindo o som. Isso é super bonitinho de ver. Isso aí já é o princípio desse desenvolvimento. Depois ali por volta do 8º até mais ou menos o 9º, 10º mês, é a fase do balbucio. O bebê começa a falar sílabas, né? Aquele dá, o bá, o má, né? Que não tem um significado específico. Depois disso, ele começa a duplicar as sílabas, né? Então vem o mamá, o papá, né? O dá, que aí ele fala dá, então vai juntando as sílabas, né? Depois disso, ele começa a falar 2 a 3 palavras com significado específico, aí já com mais de um aninho, até por volta dos 14 meses, que aí ele fala mamá, e realmente ele está se referindo à mãe, não à amamentação, ou ele fala o nome do bichinho, ou repete um som, por exemplo, o au-au, né, para se referir ao animal de estimação. Ou ele fala alguma palavrinha que remete à água ou algum alimento. Então são 2 a 3 palavras com significado específico. E a partir daí ele vai aumentando esse repertório de palavras gradativamente. Existe uma tabelinha de quantas palavras o bebê tem que falar em cada fase, mas eu acho que isso não vem tanto ao caso assim. O que eu quero que vocês entendam é que o bebê, esse desenvolvimento ele tem que ir acontecendo gradativamente. E em todas essas fases, os estímulos são sempre os mesmos. É o diálogo, então quantos mais os pais conversarem, se tiver irmãozinho, que o irmãozinho converse também, o hábito de falar, às vezes, do dia a dia mesmo, né? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas o que eu vou conversar com o neném? Converse sobre você, fale das suas dores, das suas angústias, do seu trabalho, do que aconteceu, fale do que está acontecendo no mundo, mas fale para o bebê, de preferência olhando nos olhos. Crie sempre o hábito da leitura. Eu indico, junto com o ritual do soninho, já criar o hábito de ler para o bebê dormir. E uma coisa que confunde muito é que as pessoas acham que as telas, né, os vídeos, os desenhos estimulam a fala, mas gente, não, é o contrário.
Esse tipo de conteúdo não estimula a fala do bebê, porque eles são muito rápidos, o bebê não consegue processar, principalmente porque ele está muito focado nas cores. Se vocês repararem, esses desenhos infantis que tem muita música, muito som, ele tem também muitas cores e cores vibrantes. E para o cérebro de um bebê em desenvolvimento, ele não tem capacidade de entender e compreender aquilo. Para ele é rápido demais. Então, se ele não compreende, ele não vai conseguir reproduzir. Então, os bebês não aprendem assistindo desenho. Não é esse o caminho. E, inclusive, a gente não recomenda o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Isso por várias razões, tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Quando a criança já tem mais de 1 aninho e está na fase de aprender a falar, realmente já com palavras, né, já tem um repertório de palavrinhas para falar, uma dica é usar muitos brinquedos e ir pedindo para o bebê nomear. A gente tem mania, eu digo a gente porque eu faço isso também, porque eu tenho sobrinhas, né, e às vezes eu estou brincando com elas e eu falo a palavra e espero elas repetirem. Mas na verdade o ideal é você apontar e esperar que o bebê tente nomear aquilo, né? Então, tem aquelas brinquedinhos que são as frutas, ou até com os alimentos mesmo, e apontando e perguntando o que é isso? O que é isso? Para o bebê ir tentando aprender o que é, porque geralmente ele já sabe o que é, ele só não sabe dar o nome. Então, ir treinando essa questão do bebê realmente nomear as coisas. E isso é um contínuo, é um constante no dia a dia. E aí, quando que eu considero atraso? Geralmente a gente vai observar o atraso a partir de 1 aninho, que eu espero que o bebê já tenha um número determinado de palavras. Se com um X idade ele não fala tantas palavras, isso já é um sinal de alerta. Geralmente os pais começam a se preocupar quando o bebê está chegando ali por volta de 2 aninhos e não fala nada ou fala só mamãe e papai. Mas eu te digo para vocês que quando chega nos 2 aninhos só com essas palavras, já era para a gente ter se preocupado antes. Por isso que a importância da puericultura, do segmento com o pediatra, né, regularmente nesse período, que o pediatra vai ter esse questionamento de perguntar para você quantas palavras o bebê fala, como que está esse desenvolvimento tanto cognitivo, de interação, porque também a gente tem os bebês que não falam porque não entendem mesmo o que ouvem, mas a gente tem bebês que entendem, que sabem o que é cada coisa, sabem o que é cada objeto, só não conseguem realmente verbalizar. E o atraso na fala, além de ser uma questão de poder ser só relacionado ao próprio desenvolvimento, ao estímulo correto ou não, né? E por isso que entra a questão da pandemia, porque eu acho que fica muito pesado só para os pais fazerem esse estímulo, né? Quando convive com outras pessoas, acaba tendo mais gente para conversar, para interagir. As crianças que vão para a escolinha, claro que a escolinha tem riscos e benefícios, mas para o desenvolvimento da fala é um benefício, porque elas convivem com crianças da mesma idade, elas têm a necessidade da troca, da vocalização, da verbalização, então elas acabam tendo um estímulo maior quando estão sim na escolinha. Não estou dizendo que tem que ir para a escolinha para aprender a falar, gente, não é isso, mas que sim, a escolinha é benéfica nesse sentido, a gente tem que considerar que tem coisas boas, então essa é uma coisa boa, né? Mas aí o atraso na fala ele pode estar relacionado a doenças neurocomportamentais mais graves, por exemplo, o autismo, não é? Então, um dos sinais é o atraso no desenvolvimento da fala e outros atrasos, outras doenças, né, com déficit intelectual, tem o atraso da fala, às vezes, como o primeiro sinal. Por isso que é super importante a gente procurar um profissional especializado quando a gente identifica o atraso na fala, e quanto mais cedo a gente encaminhar essa criança para a investigação, mais efetivo vai ser o tratamento. Então, por exemplo, quando a gente tem um atraso só por questão de estímulo mesmo, quem é o profissional que faz esse acompanhamento? O fonoaudiólogo. Quanto mais cedo começarem os estímulos corretos, mais rápido a criança vai poder voltar a falar. Mas se eu suspeito que o atraso na fala está relacionado a um autismo, por exemplo, eu preciso de um neuropediatra, de um pediatra do desenvolvimento, e aí mais ainda, quanto mais cedo eu começar a tratar essa criança, menor a chance, ou melhor, mais eficaz esse tratamento vai ser e menor a chance dessa criança aumentar os déficits, porque nessas doenças costuma ir surgindo outros atrasos, outras complicações. Então, é super importante a identificação precoce de um atraso aí da fala e dos outros desenvolvimentos, dos marcos de desenvolvimento também. Mas a fala tem me chamado a atenção nos últimos tempos.